Ele é filho de um comerciante intercontinental ou algo assim. Jong-ul olhou para ele e disse: Que tal cruzar continentes? Meu pai é apenas um pequeno comerciante. Ele se perguntou, certamente, ele deve ter alguma opinião sobre esta situação. É tudo. O filho mais novo de uma família rica, muitas vezes destrutivo e divorciado, mas ele é do tipo que tem talento e conhecimento. Ele imediatamente negou, dizendo algo aleatório. Não importa, mas as duas pessoas sem compromisso virou-se para olhar ao mesmo tempo. Neste momento, um coral estourou. Que tipo de chá é esse amargo? Precisamos de folhas de chá frescas. Não consigo entender a linguagem humana. Chame rapidamente. O chefe aqui, rapidamente. Chan Mayang disse explicar em sua opinião. Por que as coisas se tornaram tão caóticas? Jong-ul observou e analisou este assunto. Este lugar foi originalmente administrado por eles. Você quer dizer aqueles golpistas? Esses caras, eles têm uma grande reputação aqui. Então, quando eles saem, alguns dos funcionários também saem. Ele vagou, contraindo o canto da boca. E as vozes deles, esses golpistas, ainda têm dinheiro para falar. Ele explicou para ser mais preciso. Eles têm muitos relacionamentos. A maioria das pessoas que trabalham aqui são seus parentes. Você só precisa prestar um pouco de atenção para ver Chan Yang visualizando a árvore genealógica na minha cabeça. Eu não pude deixar de exclamar, pronto para trazer toda a família para o trabalho. Em suma, os executores, o problema. Jong-ul continuou que é apenas um pequeno fator. Mas ele olhou levemente para você. Depois de hesitar para sempre em falar. Eram os anciãos do filho, eles eram todos pessoas sem capacidade de negócios. Esse foi o maior problema. Chan Mayang concluiu. Isso significa Oasan atualmente não tem a capacidade de lidar com esse realmente negócio. Uma pérola pendurada na cabeça de um porco. Do outro lado, os dois discípulos do Oasan ainda estão discutindo. Eu te disse de novo e de novo que o chá é fermentado. Irmão mais velho, chá fermentado. Fermentado, você traz isso de volta, então eu sei o que fazer agora. Como eu saberia por que você está levantando sua voz para mim? Desde que eu era pequeno, eu nunca provei um chá tão caro. E não poderia dizer o que devo fazer agora. Ninguém bebe esse tipo de chá. Olhando para esta cena, Jong-ul disse: Administrar um negócio não é uma tarefa simples. Deve escolher cuidadosamente, desde matérias-primas até trabalhadores. Eles ainda são muito ignorantes. E escolhendo matérias-primas e calculando receitas e despesas também muito pobres, usando ingredientes baratos. Gradualmente nos fará perder clientes. Se não conseguirmos encontrar os comerciantes certos, eles vão apenas se esgueirar pelas nossas costas. E ninguém vai trabalhar duro. Chamian expressou:
mas você pode começar a estudar agora. Ele teve que te dar um exemplo para ajudá-lo a entender. Pense nisso. Se você forçar um velho tio a começar a aprender artes marciais, artes ele vai aprender. É claro que ele não vai. Não só que o que mais nos falta é talento. Funcionários ingênuos. Não sei nada sobre a situação atual, mas só depende de trabalho manual para sobreviver. Ouvindo que Chamayang, também pensei no cenário deles voltando, de carga e descarga, e mostrando seu dinheiro para ele. Ele suspirou. Então, só sobraria mingau para beber. Joe Gould continuou, é mais do que isso. Neste ritmo, não haverá nem mesmo um não-osso sobrando. Nós estávamos errados. Desde o início, Chamayang ficou em silêncio, ele olhou para o céu. Pensando na imagem do meu ex-irmão, o líder da seita, só agora eu percebo sua grandeza. Quando você tem um irmão mais velho, negócios funcionam sem problemas e é tão fácil quanto torta. Droga, se você apenas sentar e reclamar assim, você só vai morrer mais rápido. Ele respirou fundo e se decidiu. Então ele se virou para perguntar, então qual é a solução? Joe Gould pulou e respondeu, quem sabe você não entendeu o problema. Depois de ouvir todo esse tempo, se eu tivesse a capacidade de resolver essa bagunça, eu teria herdado o negócio da família e sentado em uma pilha de dinheiro. Nesta situação, nem meu pai poderia me salvar. Eu não sei o quão séria é a situação para operar um grande distrito comercial como este. Precisamos de um comerciante com amplo conhecimento de comércio de commodities. Mas Ron Filho não tem essa pessoa. Se Huang Mooniek ainda estivesse aqui, a situação seria definitivamente diferente. Chan Yang ouviu o nome e ficou curioso. Wang Mooniek, que tipo de pessoa ele é? Zhou Gao disse que ele é um grande traidor. Um grande traidor. Ele era um dos maiores comerciantes, operando na ilha Oeste, um homem capaz de entender o comércio de mercadorias, na região oeste de Xangai, em Yunnan. No passado, ele era o apoiador de Orhasan. Há uma história muito famosa sobre esse assunto. Se ele tivesse o filho de Uva, definitivamente sairia dessa situação. Ele se perguntou caro apoiando o filho de Oa. Mas ele sabe o que vê neste lugar para investir. Ainda há nós, Jogul estava entediado e não queria continuar falando. Ele relutantemente virou a cabeça. Chan Mayand dobrou o cabo da vassoura em sua mão e, inocentemente, perguntou o que há de errado com seu rosto. Não é nada. Eu não sei se ele está de olho em nós, mas não é só o filho dela. Disse que ele está de volta, muitos lugares. Portanto, acredito que, se ele está aqui, tudo será resolvido. Provavelmente receberemos conselhos ou ajuda dele. Assim que ele terminar de falar.
Chamayang levantou-se e disse: que é fácil de resolver, certo? Apenas peça ajuda daquele velho, não é? Jogul balançou a cabeça de jeito nenhum. Hwang Munjak está doente há 1 ano. Agora, há rumores de que ele também perdeu a consciência. Depois de ouvir ele, se sentou novamente. Enquanto eu estava entediado, houve uma chamada alta. Chamayang, onde está Chamayang? Ele se virou, viu o fantasma, procurando por ele. Então ele se levantou e disse que sou eu. Então, tô aqui. Ele disse. Quando ele se aproximou, nós dois baixamos a cabeça. Cumprimentamos o professor. Sobre ele, acenou com a mão, não era nada. Mas talvez eu precise voltar para as montanhas. Chamayang estava confuso. Sim. Um filho. Ele coçou a cabeça e pensou. Ele me enviou em uma missão, o meu Deus. Eu tenho que subir e descer a montanha louca. O professor ainda tem consciência. Talvez ele não possa evitar, ele se perguntou. Mas há muitos irmãos mais velhos que são mais saudáveis do que eu. Então, por que eu... Eu sou o irmão mais novo. Então, minha força ainda está fraca e minha energia interna ainda está fraca. Em 1 minuto estourou, não é nada pesado. A atmosfera ficou quieta por um momento. Chamayang sorriu, Riley, e explicou que é tudo o que eu disse antes. O que você quer me perguntar? Ele deu-lhe uma carta e disse-lhe: por favor, encaminhe esta carta para o mestre da SEC. Ou você pode voltar. Isso é muito urgente. Você precisa correr contra o tempo. Esta é uma carta da Câmara Alta. Jogul rapidamente se inclinou em seu ouvido e sussurrou. Hwang Munjak's Merchant Guild é o benfeitor da Upper Company. Os olhos de Chamayang se arregalaram, e ele imediatamente olhou para a carta. O professor deu a ele para enfatizar que este assunto é muito urgente. Então você deve sair rapidamente. Nenhum atraso é permitido entender. Por favor, aceite minha determinação, para garantir que eu entregarei a carta o mais rápido possível. Tendo dito que ele rapidamente partiu. Neste momento, fomos ao Canyon para chegar à seita. Chamayang olhou para trás para ver se havia alguém lá. Então ele parou e tirou a carta de seu peito. É esta uma carta que o velho chamado Hwang Munjak escreveu. Ou foi apenas alguém abaixo dele que disse isso? Olhando para ele por um tempo, eu não sabia o que ele estava pensando. Então, de repente, ele gentilmente lambeu os lábios, mostrando um sorriso sinistro. Uma carta é passada de uma pessoa para outra. É normal que uma carta desmorone assim. Não é irmão. A alma do mestre da seita Chamun só quer aparecer em sua imaginação. E juro, não fale astutamente. Meu irmão e eu não concordamos em nada. Chamayang virou a foto para trás e olhou para ele. Nele estava escrito uma linha: caro mestre de 2º grau.
Ele imediatamente especulou que um velho, em condições críticas, enviou um privado, carta urgente ao líder da seita, o que significava que algo estava prestes a acontecer com ele. Ele levantou o dedo e transferiu a força interna para a ponta do dedo. Em seguida, corte o selo da carta ao meio. Se a relação entre os dois era tão bom que eles definitivamente ajudariam. Filho, a propósito, basta abri-lo um pouco. Vamos ver. Ele abriu a carta e começou a ler. Líder de seita, primavera-verão, outono, inverno. Então primavera novamente. Folhas jovens, bolo-bolo. Pule a parte da saudação, devido à longa distância. Era impossível conhecer pessoalmente. Então eu tive que enviar esta carta para o líder da seita pelo seu perdão. A condição do meu pai está piorando cada vez mais. É por isso que estou escrevendo esta carta. Pai é de seu filho. Como você sabe que meu pai atingiu a velhice? Todos nós gradualmente temos que aceitar que coisas ruins vão acontecer a qualquer momento. Mas recentemente, além dos sintomas de envelhecimento, nosso pai, outros sintomas começaram a aparecer. Lendo isso, Chan Yang franziu a testa ainda mais. São os sintomas diferentes. As veias aparecem muito claramente, o corpo fica roxo. Ele perdeu a consciência e não conseguia mais se mover. Entre as sobrancelhas apareceu uma estranha mancha preta. Ele ficou parado por alguns segundos. Mostrou os olhos vermelhos de sangue, de má apareceram em sua mente. Espere isso. Convidei muitos médicos famosos para ver o doença. Mas todos eles foram incapazes de dar uma precisão. Diagnóstico. Mas ainda sobrou água. Se o líder da seita qualquer coisa sobre os sintomas do meu pai, espero que o líder responder ao nosso grupo, eu ficaria extremamente grato e responder de todo o coração. Para aqueles que podem melhorar a condição de seu pai. Espero receber boas notícias do líder da seita. Caro líder do pequeno grupo de comerciantes, Kwon-jong, respeitosamente, depois de ler a carta, Chamayang não pôde deixar de exclamar que isso é um problema. Se for uma doença normal, não há razão para que médicos famosos não possam tratá-lo. Flor fantasma. Flor do diabo. De fora, ele sintomas muito semelhantes aos de alguém que foi envenenado. Portanto, o método de tratamento é definitivamente focado na desintoxicação. Mas a verdadeira razão pela qual não consigo me acalmar agora é a flor fantasma. Esse foi o sintoma que apareceu ao ser atingido por aquele primeiro demônio. Maldito seja o diabo. Ele cerrou os dentes até que suas veias ficaram azuis. Ele até apertou a carta na mão. Até enrugar um pouco. Eu pensei que já o tinha destruído, no topo da grande montanha de 100.000. Ele ainda está vivo até agora. O problema não é só que esses caras ainda estão vivos.
Mas eu tenho um pressentimento muito ruim. Eles estão definitivamente tramando algo. Nas planícies centrais. Não mais. O que mais eles querem do filho Oa? Por quê? Porque o filho é sempre aquele que tem que sofrer. Trungwind tem inúmeras pessoas. Por que eles tocaram Wonmuniac e causaram essa bagunça? Grite alto e libere a raiva por um tempo. Ele finalmente se acalmou e pensei que não poderia ser melhor. Se eu confiar apenas na descrição desta carta, não tenho certeza se é uma flor fantasma ou não. Você tem que ver com seus próprios olhos, para ver, olhando para as palavras de responder de todo o coração. Geral, os olhos de Ian imediatamente se iluminaram com determinação. Afinal, eu tive que fazer uma viagem. Como Jogli disse, a graça do grupo superior é um lugar com incontáveis. Ouro e prata. Para um lugar como aquele, retribuir de todo o coração. Quão grande deve ser o número? Durante os 100 anos, sem mim, aqui, as planícies centrais e aquele diabo não tiveram uma luta. Além disso, as pessoas que sabiam sobre aquela doença foram quase todos mortos por aquele demônio. No topo de 10.000 montanhas, naquele dia. Mas neste mundo, ninguém sabe nada com antecedência. Como ele pensava, ele usou sua força interior para recolocar como antes, a carta, embora estivesse um pouco enrugado. Não sei se alguém vai sobreviver e saber disso. Se uma dessas pessoas soubesse o conteúdo desta carta, não, eu tenho que me apressar. Ele rapidamente acelerou e correu, gritando alto enquanto corria. Que cara de insulina se atreve a roubar a comida do meu Chamian? Não, aquele bastardo se atreve a roubar meu paciente. Meu dinheiro não. Eu sou da moralidade Chamayang. Eu definitivamente serei o único a resolver esse problema. Certamente essa pessoa deve ser eu. Naquela noite, o outro, irmãos do filho Ou, a voltou de um dia de prática. Algumas pessoas reclamam que não podem nos alugar um motel. Sob quem eu sou, ou algo assim. Subindo e descendo. Todas as manhãs e noites é tão cansativo. John, não disse nada. Ele apenas soltou um suspiro. De repente, a voz de Jogul veio o irmão mais velho. Grande irmão mais velho. Ele parecia cético na vida e pensou: desde quando esse garoto se tornou tão indisciplinado? Que tipo de sistema ele tinha enquanto corria e gritava? Jogul correu sem fôlego. Irmão mais velho. É um grande negócio. O rosto de Anjon mudou de cor e ele gaguejou. Chamayang. Chamayang. Primeiro vá ao quarto dele para verificar. Apresse-se, então vocês dois correrão a toda velocidade. Um momento depois eles chegaram. Abra a porta. A sala dentro estava vazia, sem ninguém. O irmão Dangong perguntou enquanto respirava onde ele poderia ir. Jogul apontou para o papel na cama. Não,
Não é aquele irmão. Olhe. Ele abriu a carta. A caligrafia de Tian Yang apareceu. Eu tenho algo para fazer. Provavelmente ficarei fora por alguns dias e depois voltarei. Vocês vão cuidar de tudo, sozinhos. A propósito, se você perder a prática, todos serão corcundas. Então, não desista algum dia. John leu e ficou com tanta raiva que seu rosto torceu. Esse cara louco, olhando para suas mãos trêmulas. Jogal também convidado até certo ponto. Seu rosto ficou pálido e perguntou: o que devemos fazer agora, irmão mais velho? Primeiro de tudo, vou dizer a todos para manterem a boca fechada. Não vai funcionar se formos descobertos. Definitivamente morreremos. Yanjong apertou o controle sobre a carta e disse: agora é o mesmo quando vai ao jornal. Ele disse que estaria de volta dentro de alguns dias. Apenas esconda por enquanto. Se não houvesse necessidade de procurá-lo hoje, não haveria qualquer um prestaria atenção ao discípulo mais jovem. Se tivessem sorte, não seriam descobertos. Jogu se perguntou o que fazer se ela fosse descoberta. Você está preocupado com isso? John perguntou de repente. Com o que estamos preocupados agora? Qual é a razão ausente por alguns dias assim? Ou teve um acidente muito grave. Ambos engoliram saliva sem hora marcada. Noite escura na floresta. Algo passou. A figura mudou de um tronco de árvore para outro, rapidamente. Não era outro senão Tian Mayang. Atualmente, ele estava usando sua velocidade mais rápida para cruzar a floresta. Com um chute poderoso no chão. Ele foi capaz de pular o mais alto que pôde. Finalmente, pule para uma distância distante, encurtando a distância. Neste momento, ele caiu no chão novamente. E devido à forte força, ele estendeu seu ímpeto para raspar o chão um pouco. Tian Mayang estava suando profusamente. Parado no lugar, respirando e exclamando: meu Deus, respire fundo. Se eu corresse as 300 milhas do Oasan de uma só vez, eu provavelmente morreria mesmo agora. Isso ainda é demais para mim. Apenas no ano passado, eu poderia pular de uma montanha para outra. Com apenas um passo. Leva apenas 2 cliques para cruzar um rio. Então essa jornada, mesmo que eu tenha pegado leve, levaria menos de 1 hora. Se eu tivesse acabado de tomar um gole de água mineral fria, eu não teria acabado assim. Mas já faz muito tempo, desde que voltei a este lugar. Na frente dele, uma cidadela movimentada cheia de luz apareceu. Este é Shen. Tian Mayang olhou para a cena e riu de si mesmo. Parecia um monte de coisas tinha acontecido neste lugar. Ele se lembrou antes, quando ele ainda era uma segunda geração, discípulo do pôr do sol ou ar, vindo a este lugar,
bebendo um gole refrescante de vinho. Muito gostoso. Este lugar é realmente um paraíso para entretenimento. E eu não tenho que me preocupar em ser pelo meu irmão mais velho. Meu Deus, eu tô tão bêbado. Enquanto caminhava, ele foi esbarrado por um grupo de pessoas na direção oposta, que estava segurando uma cabaça de vinho. Fazê-lo cair no chão. Todo o vinho e vai escorrer. O cara que colidiu parou e tirou a camisa, como se ele odiasse causar problemas cegamente. Se você esbarrou em alguém, você deveria se desculpar. Ahá, pensei que o fedor vinha de algum lugar. Acontece que era de um florista. O rosto de Chan Mayang escureceu imediatamente. Ele ordenou friamente: pegar o que... Aquele cara ficou surpreso. Então ele sorriu, zombando. É realmente assustador. Todos eles se parecem. Tang Tang é um dos sexos número 1. E nem tem etiqueta básica. Nós encontramos esse tipo de arrogância, atitude das pessoas são bastante. Mesmo que eles continuassem vindo para Shan, parecia que eles ainda não aprenderam muito. Então nossa seita masculina tem que educá-lo. Só então você florescerá montanhas. Entender quais serão as consequências de ficar na frente das casas de outras pessoas. Chamie olhou com raiva. Mas ele não disse nada. Acabei de voltar para o lugar de cabaça de vinho. Então usou uma propina para envelô, voando alto. Os membros masculinos da seita ainda estavam absortos e olhando na direção da cabaça, sem prestar atenção. Chan Mayang aproveitou a oportunidade para se mover em uma velocidade invisível. Um por um, atingindo os pontos de acupuntura em seus corpos. Os 3 homens, de repente, não tiveram tempo de resistir. Quando eu descobri, eu apenas senti dor por todo o meu corpo, como se eu estivesse levando um soco no peito por 100. Chan Mayang pegou o vinho de cabaça quando caiu e saiu vagarosamente, deixando 3 discípulos da seita do sul caírem. O chão, Tong, Nam e filho da podem ser chamados de inimigos uns dos outros. Por que a relação entre os 2 sexos é tão ruim? Tendo dito que temos que dizer de novo. Qual é o benefício de um bom relacionamento? Ótimo sexo ter fileiras próximas. Então não há como ter um bom relacionamento. As 2 seitas têm tantas semelhanças, como o taoísmo usando espadas como armas. Então é natural competir aos poucos. Se sua seita é forte ou minha seita é forte, que só pode ser respondido sacando a espada. Isso é autoestima. Ainda quando os discípulos de Oasan e homens da seita se encontraram, conflitos eram inevitáveis. E por causa disso, aparecendo em Shan, também ficou apreensivo para os discípulos de Oasan. Mas eu sou uma exceção. Lembrando disso, Chan Mayang não pôde deixar de sorrir com orgulho.
Para mim, Shen é um lugar. Evite os olhos do irmão mais velho. Um lugar onde posso comer livremente, beber e me divertir. Mesmo que eu tenha sido pego em muitas fofocas, eu absolutamente nunca procurei os parentes do sexo masculino para causar problemas primeiro. Toda vez. Eles estavam todos procurando causar problemas. Correu primeiro. Eu só posso defender realmente, mas há uma coisa que eu realmente tenho que reconhecer, que é a vontade da seita masculina. Eu acredito que eles gostam de apanhar, de ser espancado até a morte. Não importa quantas vezes, ainda são aqueles loucos que vêm para apanhar e depois fugir, mas é essa vontade que criou a seita de Correio, que hoje, é por isso que se nos encontrarmos novamente, algo definitivamente vai acontecer. Chiang Mai tocou o símbolo da flor de damasco em sua camisa. Mas ele rapidamente ignorou. Era impossível. Provavelmente estava tudo bem. Hoje em dia, não há mais caras vindo me encontrar como antes. Na mansão da empresa mercante. O farmacêutico estava examinando o pulso do Yak Wong Moon. Após uma consideração cuidadosa, ele colocou aquela mão fina e vermelha para baixo. O farmacêutico expressou receio que seja muito difícil. O líder do batalhão Hong Jong lado tristemente. Então ele olhou para o pai, que estava deitado inconsciente na cama, e perguntou o que ele queria dizer. Foi o veneno que penetrou profundamente no corpo. E não podia ser curado. O farmacêutico respondeu que sempre temos orgulho de ser o melhor local de tratamento de veneno do mundo. Mas e daí? A condição do seu pai não é devido a envenenamento. Qualquer coisa com sintomas como esse não é envenenamento. O farmacêutico disse firmemente que, embora os sintomas sejam muito semelhantes, posso confirmar que isso não é envenenamento. Certamente é devido a outras razões. O comandante do batalhão rapidamente agarrou sua camisa e perguntou com urgência: se sim, que tipo de doença é essa? No entanto, após alguns segundos de agitação, ele se acalmou, soltando a manga do famoso médico. Ele suspirou uma expressão. Me desculpe, eu sei que você não é um curandeiro, mas estou tão ansioso. Desculpe, eu não posso ser de qualquer ajuda. Ele deixou a porta fechada. O líder do batalhão sentou-se sozinho ao lado da cama de seu pai. Em tumulto, o que fazer agora? A doença de seu pai estava ficando cada vez pior. Qual é o ponto de ter tanto ouro e prata? Quando você não pode fazer nada. Ele viveu toda a sua vida para os pobres, mas ele teve que sofrer tormento devido a uma doença desconhecida por um ano inteiro. Assim, a vida não é muito dura e injusta com as pessoas. Ele estava tremendo como se estivesse prestes a chorar. De repente, houve uma ligação do lado de fora da porta. O comandante italiano
Vamos entrar. A porta se abriu novamente. A pessoa que entrou foi Kim Mok Cantada, o ancião da seita do correio. Ele disse que o comandante italiano é